motivo mais especial da nossa vida. É o motivo mais importante do nosso coração, da nossa família, da nossa igreja, porque Jesus está vivo, Ele ressuscitou. E o motivo de todos nós estarmos aqui celebrando é porque Ele está vivo. É porque Ele reina, é porque Ele domina, é porque Ele exerce autoridade sobre tudo, sobre todos. Não há nada neste mundo em que Ele não tenha domínio e que Ele possa dizer que não seja dele. Tudo é do Senhor. Por isso a igreja reunida nesta manhã tem a alegria de celebrar ao Senhor a vitória de Jesus na cruz do Calvário. Nós temos visto muitos filmes que trazem tristeza, porque o nosso Jesus morreu, e às vezes ficamos só com a tristeza, mas esquecemos que a ressurreição, Ele vive, Ele reina, louvado seja o nome do Senhor. E nesta manhã gloriosa, nessa manhã estupenda, nessa manhã cheia de majestade, nessa manhã cheia de autoridade da palavra do Senhor, nós queremos meditar com os irmãos brevemente na palavra do Senhor que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 26, dos versos 1 a 19. E nós vamos falar nesse texto acerca da vitória da ressurreição. E se você não sabia disso, anote para o resto da sua vida, quando nós celebrarmos a Páscoa, e nós falamos somente Páscoa, esquecemos de complementar que é ressurreição. A ressurreição é a vitória do Deus vivo, é a vitória da Trindade, é a vitória do Deus que tem sobre a sua igreja aquilo que Ele criou para que ela fosse testemunha viva deste reino aqui nesta terra. A vitória de Cristo, e a vitória de Cristo nos traz algumas coisas. A ressurreição do Senhor Jesus nos traz algumas coisas, e a igreja precisa entender o que ela traz, porque é motivo de alegria. E pensando nisso, antes de nós lermos o texto bíblico, eu gostaria que você, nesse momento singelo, mas importante, que você fechasse os seus olhos por alguns minutos, por algum tempinho, e pensasse na seguinte coisa: há algum medo dentro do teu coração nesta manhã? Feche os teus olhos, não olhe para ninguém, não quero que você preste atenção em mais nada, a não ser olhando para dentro de você. Há algum medo dentro do vosso coração? Alguma coisa tem atrapalhado? Pensa nisso. O que tem causado ao teu coração, talvez pânico, talvez insegurança, quem sabe derrota, quem sabe até abandono? Quem sabe até a morte iminente? Porque nessa manhã, o Senhor Jesus quer tratar do nosso coração. Nessa manhã, o Senhor Jesus quer mostrar que a sua ressurreição, ela traz para nós segurança, ela traz para nós luz, ela traz para nós transformação. Vamos ler o texto bíblico? Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri vós as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, abate a humilha até a terra e até ao pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana, tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos no teu santo, no teu nome, e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com a minha alma suspiro de noite por ti, como o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao perverso,
nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso a vem. Porém verão o teu zelo pelo povo e se envergonharão, e o teu furor por causa dos teus adversários que os consuma. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Ó Senhor Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas graças a ti somente é que louvamos o teu nome. Mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam, por isso os castigaste e destruíste, e lhes fizeste perecer toda a memória. Tu, Senhor, aumentaste o povo e tem sido glorificado. A todos os confins da terra dilataste. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Concede-nos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento, não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os teus mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as portas, e esconde-te por um momento, e passa a ira. Pois eis que vem o Senhor, eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu, e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, nós estamos diante da palavra bendita do Senhor nesta manhã, Pai. Palavra essa, ó Deus, que foi escrita há tanto tempo, há tantos anos atrás. Palavra essa, ó Deus, que é poesia ao ouvido. Palavra essa que é alento ao coração ferido. Palavra essa que é segurança para aquele que está amedrontado. Palavra essa que opera em nós, ó Deus, força, coragem, para que possamos caminhar mais um dia das nossas vidas. Palavra essa que faz tão bem, fez tão bem e fará tão bem a todo o coração que ouvir. Palavra essa, ó Deus bendito, que ela faz com que os nossos corações se elevem diante da Tua presença, porque o Senhor nos autoriza a entrar. Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. Que a Tua palavra nessa manhã, ó Deus, mostre ao nosso coração que a vitória da ressurreição foi doada por Cristo Jesus a todo aquele que crê. Que a Tua palavra nesta manhã, Senhor Deus, traga ao nosso coração o conforto, para que a Tua palavra nessa manhã traga ao nosso coração, Deus, certezas absolutas que nós precisamos evidenciar a cada dia, acreditar, vivenciar, experienciar e andar nelas, Senhor, para que o nosso coração não trema diante das agruras da vida. Te louvamos nessa manhã, ó Deus bendito. A Tua igreja é reunida nesta manhã. Louva o Teu santo nome, porque Tu és o Deus que reina no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quem é que tem experiência com construção civil. Acredito que nem todos têm, mas todos sabem como construir algumas coisas, ou pelo menos todos sabem dar palpite, né? Todos gostam de fazê-lo. Mas eu quero dizer que, embora nós não tenhamos experiência com a construção civil, nós sabemos que nós estamos construindo em nós uma cidade. Cada um de nós aqui é um mundinho, concordam? Pode observar, desde o pequenininho até o maior. Às vezes você começa a falar alguma coisa para o seu filho pequenininho e diz, não fala assim que ele não gosta. Ele não gosta desse tipo de coisa. Então, desde pequeno, nós começamos a construir em nós uma cidade.
E essa cidade, nós achamos que ela é inexpugnável, ela não tem problema, ela é sempre vitoriosa. Nós achamos que essa cidade que nós construímos, ela é uma cidade forte. É uma cidade em que ninguém deve meter a colher. É uma cidade que só eu digo quais são as diretrizes, o que se deve colocar, o que se deve sair. Esse texto que nós acabamos de ler aqui é um texto poético, onde Isaías vai contar uma história e ele vai estar lançando mão da poesia para dizer que haverá um dia em que o Senhor Deus vai criar uma cidade. E, na verdade, quando Isaías escreve, ele está apontando a alusão a Cristo Jesus. Jesus Cristo é a cidade forte. Jesus Cristo é a cidade que o versículo 1 está falando. Naquele dia entoará este cântico na terra de Judá: temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Naquele tempo, o povo ainda não entendia quem era este Jesus, a cidade forte, mas eles já estavam vivendo, dependendo desta cidade forte. Hoje, nós que estamos aqui nesta manhã, sabemos exatamente quem é esta cidade forte. Hoje é a ressurreição, celebramos a vitória, celebramos a vida. Jesus é a cidade forte. Porém, nós construímos na nossa vida uma cidade dentro de nós que é diferente da cidade que Deus quer que seja construída. Israel aqui, ela está com as suas edificações todas prontas. E para conhecer um pouquinho dessa história, Israel aqui, como todos sabem, o profeta Isaías aqui profetiza num tempo em que Israel seria levada ao cativeiro se ela não mudasse a vida. Mas ela não mudou a vida. A sua cidade continuou do jeito deles, o seu coração continuou do jeito deles. Porque eles construíram a sua cidade e esqueceram que a cidade que eles construíram não poderia ser forte. A cidade que você está construindo não é forte. Ela não presta. Por quê? Porque ela nasce no pecado. O pecado deforma, o pecado transtorna, o pecado coloca material ruim na nossa construção. É por isso que esse texto aqui, ele é brilhante, ele é fantástico, porque ele diz que precisa ser trocada. A cidade que você constrói não dá para permanecer na presença do Senhor, porque há uma cidade diferente, há uma cidade preparada. Nós estamos marcados por um mundo de incertezas, de morte, de injustiça. A nossa alma humana clama por segurança, a nossa alma clama por esperança. Nós queremos ver um mundo, um Brasil transformado, melhorado. Nós queremos ver famílias felizes. Assim como nós sabemos que os faróis, eles servem para dirigir, para trazer luz para os navios em alto mar. Nós queremos que realmente o mundo em que nós vivemos possa ser esse mundo que traga luz para aqueles que habitam nele. Mas nessa manhã, nós vamos perceber que a ressurreição de Cristo, ela é a luz inabalável que guia o crente através das trevas, da morte e do desespero. Isaías 26 é esse cântico profético de confiança e esperança. Talvez você chegou aqui com medo, talvez não estava ressaltado, mas quando você pensou um pouquinho o que traz medo ao seu coração, algumas coisas talvez vieram à tona. Talvez você não tenha resposta para essas coisas que vieram à tona, que foram trazidas pelo seu coração. Mas Isaías aqui, ele profere esse salmo, eu diria esse cântico de confiança, de esperança, diante de um povo que está em tremenda tribulação. Há dificuldades para Israel e há dificuldades para nós. Há dificuldade para a igreja, há dificuldade para a cidade que nós criamos. Às vezes nós não conseguimos mais trabalhar como deveríamos, viver como deveríamos, porque as coisas estão sendo minadas. A cidade que nós construímos está quebrando. A cidade que Deus criou para nós está crescendo. A cidade que Deus criou para a igreja está em pleno vapor, está ativa. E nessa manhã nós precisamos entender por que nós estamos vivendo essa dualidade. Por que nós queremos o melhor de Deus com a melhor da nossa cidade? Não existe essa possibilidade. Não existe como nós estabelecemos a nossa cidade na cidade do Senhor. Uma delas precisa morrer.
E o texto dessa manhã vai dizer exatamente isso. A ressurreição de Cristo mostra exatamente isso. A vitória de Jesus é porque Ele é a única cidade. Os muros são a salvação. Nessa manhã eu quero propor 3 coisas para que nós possamos marcar. A primeira delas, que a ressurreição, essa nova cidade, ela traz para o nosso coração segurança da salvação inviolável. Porque nós estamos diante de muitas inseguranças. Não há segurança jurídica, não há segurança familiar, não há segurança absolutamente em lugar algum. Mas nesta cidade há uma segurança inviolável. E a palavra é proteção. A segunda coisa que eu quero propor é que nessa cidade, aonde Cristo é o baluarte, onde Cristo é o muro, é que a luz de Jesus, ela ilumina todo o coração em trevas. A luz de Cristo ilumina todo o medo, toda a desesperança, tudo aquilo que pode estar impedindo que você avance na sua vida cristã. E a terceira coisa que o texto vai nos mostrar, que a ressurreição de Cristo Jesus, ela delimita a nossa vida, ela delimita a nossa vida e destino, ela nos faz de escravos a filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Quero que você comece olhando no verso de número 1. Percebam a diferença que há na tua cidade e na cidade que Deus construiu. Perceba a primeira coisa: naquele dia se entoará este cântico. Perceba que na cidade de Deus há sempre música, há sempre cântico, a vitória, a alegria. Ou seja, o que significa isso? Gratidão. O povo de Deus, então, que tem segurança na salvação, que é inviolável, ele é um povo que agradece. Nós estamos aqui nessa manhã porque o nosso coração é grato. Por mais que você possa estar pensando que não tem levado uma vida que agrada a Deus, e isso vai ser sempre assim, por causa do maldito pecado, a construção que nós colocamos a nossa vida, ela está em cima deste pecado, e o pecado sempre vai gerar dúvida no nosso coração. Mas lembre-se, nós estamos aqui porque a ressurreição nos faz cantar, a ressurreição nos faz ser gratos a uma infinidade de coisas. Não dá para explicar esse texto com tanta coisa que ele tem, porque a ressurreição do Senhor Jesus é simplesmente toda a nossa teologia, desde o Gênesis até o Apocalipse, é o clímax, é o ponto maior da nossa história. Jesus, aquele que foi concebido da Virgem Maria, aquele que veio dos céus como Deus, ele se entrega por nós como homem e morre a nossa morte. Esse Jesus, então, que nós celebramos aqui nessa manhã, é com alegria. O povo de Deus, então, celebra com alegria. Eu não sei se você tem conseguido celebrar na tua cidade que você tem construído. Talvez você só fique feliz se o dinheiro está bem, né? Se as coisas estão boas, se a saúde está boa. Mas não funciona assim na cidade do Deus Todo-Poderoso. Cantar é uma ação contínua daquele que crê. Porque se na tua casa não tem louvor, não faz parte do métier da cidade de Deus. Na cidade de Deus tem que ter louvor. Prestemos atenção. Não é algo que é geográfico, físico nesse momento. É algo espiritual. O crente canta porque ele está em vitória. O crente canta porque não há derrota na sua vida. Você pode até pensar que o pecado está te fazendo parar. Não, não está. Porque Jesus venceu a morte, venceu o pecado e nos deu a vida eterna. Então há motivo sim suficiente para cantarmos de hoje até o último dia da nossa vida. Celebre a vitória do Cordeiro. Celebre a ressurreição. Eu acho que a celebração da ressurreição deveria ser café da manhã da ressurreição, almoço da ressurreição, lanche da ressurreição, jantar da ressurreição, ceia da ressurreição. Deveria ser uma das maiores festas nossa, da igreja atual, porque é o ápice da nossa vida com Deus. Cante,
Por que devemos cantar? Porque quando a gente canta, nós estamos lançando mão de uma esperança que não está em nós, está no Senhor. Porque quando nós cantamos o louvor ao Deus vivo, esse que é aquela que é a salvação, o muro, o baluarte, Jesus Cristo, é sobre Jesus esse texto. Não é sobre ninguém mais, é sobre Cristo. A igreja de Jerusalém está vendo isso aí, mas ela não tem ainda compreensão. Nós a temos. Jesus é o nosso baluarte, Jesus é o nosso muro, Jesus é a nossa segurança. E por que isso é importante? Porque nós somos inseguros. Não há um ser humano aqui que possa dizer: pastor, eu não tenho insegurança nenhuma. Não, nós temos. O nosso coração humano busca desesperadamente por segurança. Nós queremos casas, nós queremos riquezas, nós queremos poder, nós queremos várias coisas para que a gente fique um pouquinho melhor. Queremos cerca elétrica, queremos seguro de carro, queremos um monte de coisa para nos dar essa pseudo-segurança. O homem natural, então, ele vive aprisionado na sua insegurança. Há medo. O homem natural, ele quer construir a sua segurança. E aí que está o erro fatal. Nós não construímos a nossa segurança. Ela já foi dada. Então não é pelo que você vai colocar na sua casa. Não é pelo seu seguro de saúde. Você pode ter o melhor plano de saúde. Quando vier a doença sobre você, ela vai vir, ela vai te levar. Não vai ser uma questão de plano de saúde ou SUS. Entenda bem isso. Não há problema se você tem. Mas se você não tem, não fique chateado. Não chore. Não fique triste se você ainda não tem o carro que você quer. Porque o carro não vai te dar segurança. Não fique triste ainda se você não tem a casa que você quer. Não fique triste ainda se de repente a tua profissão não é aquela mais almejada que você desejava, porque nessas coisas não tem segurança. Porque aquilo que nos dá segurança é isso que está sendo colocado na cidade de Deus. Há uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Então, meus irmãos, cuidado com a sua insegurança, porque a sua insegurança aprisiona a sua vida. A tua falta de temor na segurança que é o Senhor Jesus faz com que você ande parando muitas vezes. Você precisa avançar, você precisa caminhar, você precisa em determinados momentos parar, mas você precisa avançar sempre. A vida cristã é uma maratona, não importa você correr muito, você tem que chegar ao final. Mas alguns aqui não querem nem começar às vezes a caminhada, mas graças a Deus que não depende de nós, porque a cidade que Deus construiu em Cristo Jesus, nós herdamos ela. Ela nos foi dada, e por um preço caríssimo, um preço de sangue, que nós não valorizamos, mas podemos começar a valorizar. Cristo aqui é a nossa segurança inviolável. Quando um cristão compreende que sua segurança está em Cristo, que a sua proteção é a salvação conquistada na cruz e confirmada na ressurreição, as afeições são radicalmente reordenadas. Nós vamos perceber que algumas coisas não têm mais valor quando você perde, quando nós sabemos que Cristo é a nossa herança. O medo é substituído pela confiança, a ansiedade é substituída pela paz, a morte perde então o seu aguilhão, porque muitos têm medo da morte, mas Jesus venceu a morte de Cristo é a vitória do servo. Lembre-se, no dia mais temível das nossas vidas, no dia em que a morte chegar, lembre-se, a morte não tem mais vitória sobre o nosso coração. Não tenha medo, porque a morte não é final, mas é o começo de uma nova história com o nosso Redentor. O Senhor Jesus, Ele nos dá essa segurança. Há uma outra coisa que o Senhor Jesus nos dá nessa cidade dele, preparado. Algo fantástico, e a palavra é paz, shalom. Significa muito mais que ausência de conflito. Talvez você tenha medo, talvez você não tenha paz, porque tem muitas coisas que precisam ser resolvidas na tua casa. Há conflitos de finanças, há conflitos de relacionamento, há brigas homéricas, há transtornos, há lutas, e por isso a tua paz cada dia mais parece que está fugindo de diante dos seus olhos. Mas não é essa paz
que vai fazer a falta de ausência de conflitos, não é isso que vai trazer paz. O que vai trazer paz é Cristo Jesus, na confiança que você tenha na sua salvação. Aqui, o Shalom de Deus denota a sua plenitude, a prosperidade que Deus dá para um coração que crê nele. Então, prosperidade na Escritura Sagrada não tem a ver com dinheiro, tem a ver se você tem ou não Jesus. É a maior prosperidade aqueles que têm a Cristo. Essa é a verdade que não vacila diante das adversidades. A verdadeira paz não é encontrada na ausência de problemas, mas na presença de Deus no meio dos problemas. Como tem resolvido as tuas crises? Como tem resolvido as tuas lutas? Com Deus ou sem Deus? Porque se for com Deus, é Shalom. Tudo se resolve. Nada fica sem uma solução. Sem Deus, tudo tem uma interrogação. Nós não temos paz. Por isso, eu pergunto para você: você está confiando em estruturas humanas para trazer para você segurança? A sua paz depende de circunstâncias estarem boas? Da sua saúde estar boa? De ter dinheiro em sua conta? O que Isaías requer aqui para a igreja, naquele tempo e para hoje, é que nós possamos transferir a confiança que nós temos naquilo que é humano, naquilo que nós criamos, para Cristo. Nessa cidade, é uma cidade perfeita, é tão boa, porque se nós pudéssemos criar a cidade nossa, a gente não ia deixar entrar todo mundo, a gente só ia escolher quem vai entrar. E diz essa cidade aqui que quem entra nela são os justos. Opa, quem são os justos? Aquele por quem Cristo morreu. Você não entra nessa cidade porque você pode pensar que tem algum mérito. Não, você entra porque foram abertas as portas para os justos. Só que nessa cidade não só tem justos, tem todas as pessoas. Deus é tão grandioso que as portas estão abertas para entrar todas as pessoas. Que coisa preciosa, irmãos. Só que esse mesmo texto vai dizer que algumas pessoas que estão nesta cidade não vão compreender as coisas do Senhor. Não vão entender. Mas nós que estamos aqui nessa manhã, devemos compreender. Jesus é a nossa segurança. Entenda isso. Nós estamos eternamente seguros em Cristo. Não importa o que irá acontecer hoje, nós estaremos em Cristo. Não importa para onde iremos, nós estaremos em Cristo. Tudo, absolutamente tudo, o Senhor Jesus reina no nosso coração. Talvez nós não consigamos entender, mas Ele reina. Nós precisamos dar uma resposta para o nosso Deus. Nós precisamos confessar que talvez nós tenhamos buscado a nossa segurança em estruturas humanas. E se nós temos feito isso, a cidade que você está construindo vai desabar, vai ruir, vai quebrar, vai minar, não vai existir. Mas se hoje, nesta manhã, você transferir a sua confiança para o Senhor Jesus, para o seu refúgio, tendo Ele como sua fortaleza, tendo Ele como sua segurança, tenho certeza que as circunstâncias adversas começarão a ser mudadas na tua história. Mude, transfira a sua segurança para Jesus Cristo. É Ele que sustenta a tua vida. Segundo momento do texto, eu disse que o texto de Isaías também traz luz para a escuridão do coração. Observe: abriste-vos as portas para que entre a nação justa e guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservas em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque Ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque Ele abate os que habitam no alto da cidade, eleva, abate e humilha até a terra, até ao pó. Verso 5 vai dizer a seguinte coisa: que dentro dessa cidade há altivez.
Embora seja a cidade de Deus, por que há altivez? Porque ali há pessoas que habitam com o pecado. Você sabe disso? Que por mais que você procure ser santo e se santificar e buscar a santidade, você é altivo. Estava há pouco conversando com o pastor como a carne milita contra o espírito, como o orgulho nos impulsiona a querer aparecer. É exatamente na cidade, essa onde Deus está criando. Eu e você, muitas das vezes, queremos nos sobressair. É exatamente o que acontece. O Senhor abate o coração altivo. Esse é um texto profético que no capítulo 25 Deus está traçando quais seriam os grandes problemas de todas as cidades ao redor, porque Deus abate todas as nações, só Ele é poderoso, embora nós sabemos que o exílio, uma cidade maior, um rei maior irá levar cativo a Israel, talvez por um tempo nós possamos ficar até cativos, mas saiba de uma coisa: ninguém pode nos cativar para sempre, porque a palavra de Deus é a que liberta nosso coração e a nossa vida. Só Ele. Não se deixe cativar então pelo seu orgulho, pela sua soberba, pelos seus problemas. Não se deixe ser levado por as influências do mundo. Não se deixe ser levado por aquilo que tem trazido prejuízo ao seu coração. Olhe, vislumbre a cidade de Deus, vislumbre a ressurreição. A ressurreição, ela traz luz à escuridão do nosso coração, porque dentro do nosso coração há lugares sombrios. Dentro do nosso coração há coisas vergonhosas, mas o Senhor precisa revelar e trazer luz para elas. Cada um aqui sabe, dentro do nosso coração, a ressurreição de Cristo trouxe a luz, e a luz do Senhor Jesus transforma, a luz do Senhor Jesus traz vida, e a gente precisa descobrir isso, meus irmãos. Aqui, essa transformação, ela é completa, ela não é só intelectual, ela traz de dentro para fora. Aqui dentro desse nosso coração, ele precisa ser transformado. E quando nós somos transformados pelo Senhor, nós clamamos a Deus pela sua misericórdia. Quando nós descobrimos o problema que nós temos em nós descobrimos que só um Deus grandioso para nos ajudar a conseguir vencer a nossa luta. Você aqui, não pense que está sozinho lutando as suas lutas. Jesus morreu naquela cruz para nos ajudar a vencer o maldito pecado. E só Ele vai nos ajudar. Então você vai sair daqui dessa manhã sabendo que você não está só, que a luz da ressurreição, ela traz para o nosso coração vida, ela traz brilho, ela traz peso de glória. E é essa justiça de Deus que impera sobre a cidade. Porque mesmo que haja mal, mesmo que haja pessoas mal intencionadas, o que reina é a justiça do Senhor. Quando nós olhamos para a cidade pela qual nós criamos, nós percebemos só injustiça. E nós não olhamos com perspectiva de que a justiça virá, porque a justiça de homens é falha. Mas o texto nos garante que a justiça de Deus reinará. Os olhos do Senhor estão atentos. O Senhor Deus é aquele que produz e preserva a nossa vitória, a nossa liberdade. O ser humano natural, ele se acostumou com a escravidão. Se vocês perceberem isso, quando o povo sai do Egito, liberto depois de 400 anos, ele quer voltar, porque ele comia alho, ele comia pepino, ele comia frutas. Nós não estamos acostumados com a liberdade de estar em Cristo e usamos dessa liberdade para nos afundar de novo na escravidão. Por isso que a luz de Cristo, ela só nos leva para o único lugar, para a presença do Eterno. Continuando lendo para você perceber. Verso 6, o pé pisará os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana, tu que és justo aplanas a vereda do justo. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome, na tua memória, está o desejo da nossa alma. Irmãos, na cidade que Deus construiu, o coração daquele que a tem e a vive tem o desejo de clamar todos os dias pelo Senhor. Estava falando que nós gastamos tanta energia na nossa cidade, essa que nós queremos edificar e que seja perpétua, mas não gastamos no clamor ao Senhor. Gastamos pouco com essa cidade que foi colocada para nós. Nós gastamos a nossa energia toda na nossa vida, mas não reservamos nada para clamar ao Senhor.
Nessa cidade de Deus, você precisa clamar. Nessa cidade de Deus, os teus joelhos precisam estar dobrados. Nessa cidade de Deus, você precisa levantar as tuas vozes ao céu e pedir: Senhor, me ajuda. Senhor, me faça entender a tua palavra. Talvez você esteja vivendo uma grande noite escura na tua história, mas amanheceu. Jesus ressuscitou. Ele reina. Ele vive. Não há mais escuridão na vida do crente. Aleluia, amém, glória a Deus. Não há mais escuridão na vida do servo. Não há mais escuridão na vida do santo. Não há mais escuridão naquele que teme ao Senhor. Essa é uma alegria. Nós sempre andaremos na luz do Senhor. Nenhum caminho pode nos tirar da presença dEle. Agora o nosso caminho pode, mas o caminho do Senhor é como estrada perfeita que a cada dia vai se tornando mais clara. Então não tenha dúvida. Se você tem dúvida na sua vida, mude o caminho, porque o caminho do Senhor é luz perfeita. Se você está com algum tipo de medo, se alguma escuridão está obscurecendo a sua visão ou o seu propósito, entenda que você precisa voltar para o caminho do Senhor, porque não há dúvida nos caminhos do Senhor. A obra é colocada para que nós vivamos a cidade do nosso Deus. Talvez você possa sentir que esse Deus que você serve está distante. Israel pensou assim. Israel, quando começou a olhar toda a dificuldade que estava sobre os seus olhos, disse assim: Deus me abandonou. É por isso que o profeta vem com esse cântico dizendo: não, Deus não te abandonou, Deus criou uma cidade forte para você. Porque eles iriam para o exílio, perderiam casas, perderiam família, perderiam filhos, perderiam trabalho, perderiam dinheiro, perderiam tudo que eles construíram. Mas o Senhor está dizendo: vocês vão ganhar aquilo que vocês precisam ganhar, que é a melhor coisa, é a cidade da salvação em Cristo Jesus. Saia daqui nessa manhã sabendo disso. O inimigo pode tirar tudo, mas não pode tirar essa cidade. O inimigo pode arrancar qualquer coisa, menos aquilo que o Senhor Deus está dando para a nossa vida. Clame por Deus, sem vergonha. Clame assim como o profeta está lançando a voz ao Senhor, para que toda a igreja daquele tempo ouça a vitória de Jesus Cristo. E a ressurreição é a vitória. Você vai lembrar da ressurreição todos os dias da sua vida, porque a tua vida e a minha vida sempre será a vitória na presença do Senhor. Por mais que as situações possam mostrar o contrário, mas nós voltamos para aquilo que é o princípio. Jesus venceu, e venceu a morte, que era o último inimigo a ser vencido. Nós precisamos, irmãos, deixar as trevas do nosso desespero e começar a olhar mais para aquilo que nós temos de certeza. Talvez a vida não esteja boa, realmente hoje os tempos estão difíceis para muitas pessoas. Algumas pessoas que estão sofrendo, talvez algumas aqui na igreja, mas nem tantos. Mas aí fora nós vemos um mundo sofrendo. Mas esse mundo ainda não tem a luz. Nós temos a luz. Se você está sofrendo e não conseguiu enxergar a luz, é muito sério. Porque nessa manhã o Senhor está dizendo para nós que a luz que a ressurreição nos trouxe é para dar vida ao coração escuro. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira e última coisa que o texto vai nos mostrar, que a ressurreição de Cristo, ela delimita a nossa vida e destino, de escravos a filhos. A partir do verso 15, diz assim, Tu, Senhor, aumentaste o povo e tem sido glorificado a todos os confins da terra. Dilataste, Senhor, da angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Como a mulher grávida, quando lhe aproxima a hora de dar à luz, e se contorce e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor.
O que Isaías está dizendo é o seguinte: na cidade que eu e você construímos, ela precisa que eu e você trabalhemos. Todos os dias. É mérito. Faça, faça, faça. E nunca está perfeito. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que não adianta você extenuar-se no trabalho com as suas forças, elas não são vitais para esta cidade, porque aquilo que precisa ser feito já foi feito. Jesus já morreu na cruz, Jesus já pagou o preço, Jesus já fez a obra. Não é mais a tua obra, mas é a obra do Redentor. E eu sei que nós estamos trabalhando demais, nós estamos pensando numa cidade terrena, nós estamos pensando num plano aqui, nesse mesmo lugar, onde nós queremos construir coisas e deixar coisas, e experimentar das coisas e viver das coisas. Como eu disse, se nós fôssemos olhar e cada um aqui fosse construir a sua cidade, o que não faltaria na sua cidade? Bom, na minha cidade não faltaria shopping, na minha cidade não faltaria rio para pescar, na minha cidade, eu acredito que cada um aqui tem um tipo de cidade. Pois bem, meus irmãos, na cidade essa que nós estamos construindo e ela continua na escravidão. Nós estamos trabalhando para nós mesmos e esquecendo de servir ao Senhor. É isso que o Senhor está dizendo. Ele delimita a nossa vida. Na cidade que vocês vão fazer parte, quem trabalha sou eu. Vocês me servem. Vocês me adoram. Vocês me louvam. Então, antes de trabalhar, adore. Antes de se matar no serviço, louve. Antes de extenuar-se com as coisas do dia a dia, consiga enxergar que você não é mais escravo, você é livre. Como é que é o dia de um trabalhador que chega na sexta-feira? Graças a Deus, acabou. Parece que nós não temos força para mais nada. Tem culto? Não dá, estou sem força. Não consigo mais. Nós não chegamos assim. Percebo que a nossa vida, ela está, na verdade, sendo escravizada ainda. Nós não somos livres. Porque o livre, ele tem prazer em adorar e servir ao Senhor. Ele tem sempre energia. Ele está sempre com coragem, mesmo diante das dificuldades. Não é o nosso caso, infelizmente. Mas agora está mudando, que essa ressurreição está nos dizendo: a nossa força, o nosso esforço, a nossa alegria deve ser para o Senhor. Esse é o limite. Não é para nós, é para o Senhor da glória. Sabe por quê, irmãos? Porque toda a força humana revela uma coisa: fracasso. Tudo que nós construímos vai ruir. Tudo que você almejou fazer, fez, está fazendo, ou alguém fez por você, da tua família, vai estragar, vai acabar. Você não vai levar absolutamente nada disso. Nós precisamos entender que nós só não temos fracasso quando a nossa confiança está no Senhor. Não há dificuldade nenhuma para ser resolvida quando o nosso temor está centrado na vida do nosso Salvador. Você não é mais escravo, você é filho e herdeiro de Deus. Você não é mais escravo, você é livre. A ressurreição do Senhor Jesus, Ele nos garante esta vitória, a vitória de que no dia final, a vida eterna é garantida ao povo dele. De escravo a filhos. Essa é a transformação mais radical que pode acontecer no coração do crente. Porque o coração do crente transformado é aquele que tem forças, mesmo depois de um dia extenuante de serviço, e ele pode dizer assim: estou aqui, Senhor Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Não importa a saúde, na doença, em qualquer dificuldade, o crente sempre tem força em Cristo Jesus para servi-lo, porque a ressurreição dá isso para a vida da igreja. Se você não tem vivido assim, é porque você precisa entender a ressurreição. Talvez o que pesa sobre o seu coração é a tua cidade, e a tua cidade, como eu disse no princípio, uma delas tem que sair. E se é a igreja, a que permanece é a cidade de Deus. Você está tentando ganhar a aprovação de Deus através das suas obras, mostrando que é um trabalhador, mostrando que vence?
Você sente que precisa fazer sempre um pouco mais? Não é suficiente o que você faz para ser salvo? Você vive com culpa constante porque sabe que nunca fará o suficiente? Você está exausto por tentar se salvar? Muitas pessoas estão exaustas, tentando se salvar todos os dias. Você já foi salvo em Cristo Jesus. Pare um pouco para pensar, adore aquele que te salvou, olhe para a cruz do Calvário. A cruz trouxe vida para o nosso coração. A cruz trouxe esperança para o nosso coração. Nós precisamos reconhecer então que a nossa tentativa de trabalho humano extenuante é pecado diante de Deus. Nós precisamos entender que trabalhar com as nossas próprias forças e pensar que isso que fazemos vai construir um mundo melhor é mentira, porque a nossa salvação já está construída e o mundo melhor está em Cristo Jesus, não em nós, não em política, não em governo, mas no Senhor Rei de toda a glória, de toda a sua majestade. É Ele que governa, é Ele que importa, é Ele que faz com que todas as coisas voltem para Ele mesmo. Cidade de Deus é a única cidade forte. Cidade de Deus é a única que nos dá proteção. Cidade de Deus é a única que nos dá segurança. Continue trabalhando. Acorde cedo. Trabalhe até tarde, não há problema. Mas entenda que a segurança só vem porque Jesus Cristo é a nossa proteção, a nossa segurança e a nossa salvação. E lembre-se, como família de Deus, como igreja de Deus, aqueles que fazem parte da cidade de Deus são transformados pelo poder da palavra de Deus. Não queira construir um Cristo que você quer colocar na sua cidade, porque o Cristo que se revela é aquele da palavra. E é este da palavra que nós precisamos acompanhar e viver. E esse Cristo que foi pregado na cruz do Calvário, ele ressurgiu e ele habita no coração que crê. Eis a cidade de Deus. Está aí no coração daquele que crê. Eis a cidade de Deus, forte, não por nós, por causa de Jesus. Corajosa, não por nós, por causa de Jesus. Uma cidade que sabe amar, uma cidade que sabe perdoar, uma cidade que sabe caminhar, porque sabe que o propósito dela é agradar ao Deus Todo-Poderoso. 3 aplicações para nós encerrarmos. Primeira delas, na vida pessoal. A Páscoa nos dá a coragem diante da morte, esperança diante do sofrimento e certeza diante do pecado. Nós vencemos todas em Cristo Jesus. Na vida comunitária, na vida da igreja, ela nos chama a viver como um povo salvo, testemunhando ao mundo que a vitória pertence ao Senhor, não à IPD, a vitória do Senhor. Terceira coisa, a missão da igreja. Ela nos impulsiona a proclamar que há perdão, há reconciliação e há vida eterna em Cristo. Que Deus nos abençoe e que a ressurreição mude a perspectiva da sua vida. Ressurreição é vitória de Cristo para o coração da igreja. Amém? Deus nos abençoe. Nós vamos entoar mais um hino ao Senhor?